Bom dia! Hoje vamos falar na nossa aula de melhoramento genético, né, sobre introdução ao estudo de raças no melhoramento genético, conceito e termos descritivos. Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, eu entendo que para a gente entender certas partes do melhoramento genético, né, como agora a gente vai entrar em escolha de raças, estamos quanto para leite quanto para corte, a gente precisa saber alguns conceitos e termos descritivos, posição do animal, eixo, né? E esse conteúdo eu consigo determinar através da disciplina de anatomia. Então, quer dizer, a professora não vai dar anatomia para vocês, a professora está dando melhoramento genético, mas a gente vai dar essa pincelada na anatomia para que não surge dúvidas para vocês quando a gente entrar realmente para escolher a raça, né? Para aptidão de leite, tanto para carne. Então, uma breve introdução, pessoal. O que é a anatomia, né? Ela tem origem grega, essa palavra é da própria palavra ana, partes, tomeien, porque é grego, cortar, ou seja, literalmente cortar em partes, né? Então, ela é o ramo do conhecimento que estuda a forma e estrutura topográfica do corpo desse animal, juntamente com todos os órgãos, né, e tecidos que compõem esse corpo. Ainda como uma breve história da anatomia, né, para vocês conhecerem da onde surgiu então a anatomia animal, ela começou com um período pré-histórico, onde os homens observavam esses animais e desenhavam nas paredes. Eles começaram a observar que tinha seres diferentes deles, por isso eles desenhavam na parede. Essa forma de desenho, então, passou a ser única, né, como identificar detalhes desses animais. Então, eles observaram duas formas de cultura de corpos, né? A primeira, eles, Homo sapiens, e a segunda, o animal. Então, ainda na Grécia, um grego, Asclépio, ele estudava anatomia como única, né? Não tinha essa diferença entre anatomia animal e anatomia humana. Então, ele estudou corpos e começou a estudar os corpos para ver como era por dentro desses corpos. Sucessores dele, até constituindo uma escola, pelo lindo trabalho que ele fez no estudo, Aristóteles e Herófilo também estudaram esses corpos. Então surgiu um médico romano chamado Galeno de Pergarmo, pessoal. Foi até 200 anos depois de Cristo. Então, já nessa época, ele teve o primeiro trabalho como animais, corpos de animais, né? Então, qual animal ele utilizou? Ele utilizou macacos, né? Então, ele usou animais vivos, fez essa incisão em torno das diferentes vértebras, né, do corpo do animal, para determinar as partes e as funções que tinha lá dentro. Então, ele se baseou na dissecação de macacos. O estudo dele foi tão grandioso e maravilhoso para a anatomia animal que essa informação tida pela dissecação desses macacos, então foi dividida a anatomia animal. E como se estuda, né? Então, nós temos a anatomia dividida em anatomia microscópica, que eu preciso do microscópio, colocar a lâmina, eu coloco a parte do tecido, da célula, do osso e observo no microscópio, né? E anatomia macroscópica, que eu não preciso de um microscópio para observar a parte do animal, a estrutura, eu posso observar olho nu, ok, pessoal? Então, eu coloquei como exemplo aqui ainda sobre anatomia microscópica, ok? Então, aqui é a célula do músculo estriado esquelético, né? Então, olha como a gente observa ela. Deixa eu colocar o cursor. Olha como a gente consegue observar ela, né, no microscópio. Isso se chama histologia, gente, que é o estudo do tecido do animal, está dentro da anatomia, né? E a anatomia macroscópica, um exemplo, né, o músculo do membro anterior de um bovino, um ruminante. Então a gente consegue observar as partes a olho nu, e aqui realmente eu preciso do microscópio, ok? Então, ainda no estudo da anatomia, na divisão do estudo microscópio e macroscópico, a gente tem a anatomia sistemática ou descritiva, né? Que ela estuda a anatomia do animal em relação aos sistemas orgânicos, né? Então, são os órgãos, né, que esse animal compõe. É, orgânico, a gente fala realmente dentro do animal.
Então, essas ramificações, esses ramos científicos, né? Eu posso chamar de sistema tegumentar. Professor, o que é o sistema tegumentar? Cursor. Então, o sistema tegumentar, pessoal, aqui eu tenho pele, pelos, unhas, casco. Então, é tudo aquilo que está do lado de fora do animal, que ajuda a proteger o órgão, a saúde desse animal. A gente estuda, então, no sistema tegumentar, todos esses pele, pelos, unhas e casco, né? Todos esses atributos que estão no animal, na parte externa e que protegem o animal, ok? Deixa eu passar. Ainda dentro do estudo da anatomia, né? A gente tem a parte sistemática ou descritiva. O que seria essa parte sistemática ou descritiva? Seria eu estudar, então, o aparelho locomotor desse animal, mais o sistema ósseo. Então, o aparelho locomotor, ele vai ser formado por quê? Qual que é a função do aparelho locomotor, pessoal, desse animal? Então, é manter a sustentação do corpo, né? Proteger estruturas internas. Também funciona como um depósito de mineral e o sistema locomotor, ele é formado por sistema ósseo, mais sistema articular, mais sistema muscular. Nesse sistema muscular, pessoal, dentro da anatomia, eu estudo a miologia, ok? Mas ele é formado, a gente tem que lembrar, locomotor, sistema ósseo, sistema articular, sistema muscular, ok? Forma o sistema locomotor. Aqui, então, eu coloquei um esqueleto, né, para vocês de um ruminante, para representar, então, o sistema esquelético dele, ok? A anatomia sistemática ou descritiva ainda estuda o sistema digestório do animal. Então, aqui eu coloquei o sistema digestório do equino, né? Começamos por boca, faringe, traqueia, até o seco e ânus, né? Onde termina esse animal, e o nosso querido ruminante, né? Quanto ao sistema digestório, pessoal, o ruminante ele é um animal fantástico, que ele transforma pasto em produção de carne ou leite, né, a minha formulação da dieta. Então não tem hormônio, pessoal, não tem mágica, é eu formular a dieta certa. É eu equilibrar o concentrado e o volumoso que eu dou nele, para ele, né, para esse animal. Então, como funciona essa grande anatomia do ruminante, né? Então ele tem o sistema digestivo, pessoal, que começa na boca, língua onde ele aprende o alimento, né? O esôfago onde esse bolo alimentar vai passar. Aí nós temos o rumen, né? Que é essa câmara que são composto por rumen, retículo, omaso e abomaso, né? Que é essa parte vermelhinha. Então é considerado o rumen dele. O abomaso, pessoal, ele já é considerado como o nosso estômago verdadeiro, né? O estômago onde acontece a parte química do processo digestivo. Mas no rumen e no retículo é total processo mecânico e no omaso também. Chegando o alimento aqui no omaso, o que que acontece? Ele mastiga, vai pelo esôfago, vai para o rumen, esse bolo alimentar vai voltar para esse esôfago, para essa boca, ele vai ruminar de novo, né? Até que seja separado para o retículo, né? Depois do retículo, então, se não tiver nenhum objeto estranho, nada assim, esse alimento aqui vai para essa parte do omaso. Então, a parte do omaso aqui do retículo ele sai ainda com bastante água, né? A parte do omaso é onde eu transformo essa sopa em papinha, mais ou menos essa questão digestória. Quando ele chega no abomaso, é o estômago verdadeiro, né? Então, onde vai acontecer as enzimas, a pepsina vai atuar, né, nessa digestão desse alimento e vai para o intestino grosso, né? Então, que vai acontecer o cólon, o seco, né? Que vai acontecer a absorção intestinal e depois vai para o reto e sai pelo ânus com forma de fezes, ok? Então, a anatomia descritiva e sistemática ainda ela tem o sistema circulatório, né, desse animal, que é responsável então pelo transporte de nutrientes, né, e gás oxigênio.
Então, o sistema circulatório, pessoal, ele é formado por sistema sanguíneo, sistema linfático e órgãos hematopoéticos. Professor, o que é órgãos hematopoéticos? São os tecidos, né, do sangue, as hemácias, as plaquetas, os neutrófilos, né, as células linfóides que produzem as células de defesa, ok? Ainda como sistema descritivo, sistêmica ou descritiva, a anatomia ainda é dividida em sistema respiratório, onde acontece então a respiração, né, dividindo o órgão em boca, faringe e laringe, né, e o próprio pulmão, brônquios, os brônquios do pulmão, né, onde acontece a respiração. Eu fui olhar aqui na foto do equino, então é dividido o sistema pela cavidade bucal e a cavidade respiratória superior, quer dizer, a cavidade respiratória superior, boca, faringe e laringe, e a cavidade respiratória inferior, que é o pulmão, ok? Aí aqui nós temos o sistema nervoso, né, que é a foto de um equino para demonstrar. Então nós temos o cérebro, nervos craniais, medula espinhal e nervo espinhal. Ainda nós temos o aparelho urogenital, que é formado pelo sistema urinário, que aí nós temos o sistema genital masculino, composto pelo sistema genital feminino. Aqui eu utilizei, então, o ruminante, o bovino, né? Tanto os dois exemplos. Aqui nós temos o exemplo do aparelho urinário, composto por rim, né? A uretra, minha bexiga, né? O meu canal urinário, minha bexiga e o meu anexo de sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. Ainda na anatomia sistemática ou descritiva, a gente estuda o sistema endócrino, então as glândulas que produzem então, né, os hormônios e as secreções responsáveis pela imunidade e sistema reprodutivo, macho e fêmea. Nós temos os órgãos do sentido, né, como a audição, visão, o tato, paladar. E nós temos o estudo da anatomia topográfica, pessoal. A anatomia topográfica, ela estuda o animal especificando cada situação de órgão dentro desse animal, né? Cada região. Então, nós temos como exemplo a anatomia do tórax e a anatomia do abdômen, né? Do pescoço do animal. Aqui eu coloquei, então, para vocês enxergarem exemplos da anatomia topográfica. Então, a gente tem, aqui é um ruminante, né? Um bovino. Fêmea, né? Olha a glândula mamária. Então, nós temos anatomia regional topográfica do tórax. Então, toda essa parte numerada do tórax, né? Consigo observar muito bem através da anatomia topográfica. E a anatomia topográfica de membro anterior, né? Aqui no ruminante também, só que esse aqui é um ovino, tá, pessoal? E a anatomia comparada é muito legal, pessoal. Anatomia comparada, a gente vai se basear no grupo de semelhança dos diferentes mamíferos, diferentes animais, né? Aqui eu coloquei um exemplo clássico, né? A asa de uma ave, a asa de um morcego e o braço humano. Então, é a anatomia comparada, ok? Então, qual que é a importância da anatomia dentro da zootecnia? Mais que você se conectar, né, com outros profissionais, como a veterinária, a agronomia, usando termos descritivos e saber qual tipo de anatomia e local do animal que eu vou utilizar, ela serve também para a gente estar trabalhando o melhoramento genético, né? Então, ela serve para padronizar e facilitar a mesma comunicação entre os profissionais, como eu falei, evitar vulgaridade, né, nos conceitos e termos descritivos. O que a prof colocou de nomina anatômica veterinária, NAVE, foi um congresso que foi feito antigamente entre os anatomistas, e eles começaram a padronizar então esses termos descritivos, né? Então agora tudo é padronizado, os nomes são padronizados, né? Não tem como mais um profissional falar de uma coisa e outro se referindo à mesma parte do animal. Então, qual a importância para a zoo, né? Para a zootecnia, para a agropecuária, né? Qual que é a importância? Fornece os conhecimentos sobre os princípios da digestão, como a gente explicou ali do ruminante, lembra que a prof explicou?
da reprodução lá que eu mostrei, reprodutivo masculino e feminino, e o desempenho da importância, ou seja, a minha produção, meu melhoramento genético, as minhas raças, né? Eu utilizando a anatomia, vendo cada órgão, eu consigo melhorar essa raça, melhorar essa aptidão por carne ou leite. É por isso que a gente está estudando, dando essa pincelada em anatomia, ok? Então, como eu falei, aptidão de carne, uso de inseminação artificial, monta natural. Então, isso tudo foi possível através do estudo da anatomia, ok? Então, além de abranger o conhecimento para a minha aptidão de leite, né, a minha holandesa aqui, o meu zebuíno, a aptidão de corte, então posição do animal, a estrutura desse animal, marmoreio, né, que a gente preconiza em relação a corte, aqui a leite, né, essa glândula mamária, bonito ligamento entre ela, né, as jarretes bem divididas, a conformação desse animal, a gente fala conformação de animal de pista, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento então para trabalhar a raça, a melhora desse animal. Então como que a gente faz isso, né? Então a gente primeiro divide o corpo do animal por segmento. Então é cabeça, pescoço, né? Tronco, pelve, abdômen e tórax, né? E a partir daí os membros posteriores e anteriores, ok, pessoal? Como que a gente quer estudar esse animal, identificar esse animal, né? Então a gente identifica ele pela posição anatômica. A posição anatômica, lembra do nave lá que os anatomistas fizeram questão de padronizar? Então, eu digo que um animal, gente, ele está em posição anatômica quando o quê? Quando eu tenho esse ângulo de 145 graus no corpo dele, né? Deixa eu pegar o cursor. Então, vamos lá. Para toda descrição, qualquer espécie de animal, né? Que o quê? Que tem quatro patas, tá, gente? Uma ave eu já não posso considerar essa, né? A gente já não pode considerar essa posição. Então, usamos considerar o animal em estação, em pé, né? Com os quatro membros aqui apoiados no chão, o pescoço com o resto do corpo formando um ângulo de 145 graus e o olhar para frente, adiante, né? Assim a gente considera a posição anatômica para estudar o que, pessoal? Os planos de delimitação desse animal, né? Então a gente tem os planos horizontais e os planos verticais, são as linhas imaginárias que eu delimito nesse animal. Tem a posição anatômica, linhas imaginárias, né? Que tangencia o corpo desse animal. Então eu tenho plano caudal, plano dorsal, né? Plano vertical. Então, é dividido em planos horizontais e planos verticais, ok? Ainda nós temos os eixos, né? Que também são linhas imaginárias que unem o centro do animal, né, a dois planos. Então, nós temos o eixo sagital, né, que está dividindo o animal no meio aqui, o eixo longitudinal, que está dividindo o animal longo, a altura desse animal no meio, né? E o eixo látero, pessoal, que estuda as laterais desse animal, ok? Ainda a gente tem o plano de construção ou secção, né? Entre anatomia, corta o animal no meio e considera-se as partes. Então, nós temos o estudo do plano sagital mediano, o estudo do plano transversal, né? E o estudo do plano frontal desse animal. Chama secção, tá, pessoal? É como se eu cortasse esse animal nesses planos, né? Plano sagital, plano transversal e plano frontal. Eu imagino que o animal está nesses planos, ok? Então era isso, pessoal. Eu espero ter contribuído um pouquinho sobre o conhecimento para que a gente possa abranger, então, dentro do melhoramento genético a partir dessa aula. Qualquer dúvida, estarei no WhatsApp, e-mail, pode me perguntar, estou aqui para isso, ok? Até a próxima aula. Obrigada.